Ações métricas no triângulo retângulo. Pitágoras. O teorema de Pitágoras relaciona o comprimento de um dos lados do triângulo retângulo. Esta figura geométrica é formada por um ângulo interno de 90 graus, ou seja, chamado de ângulo reto. O enunciado desse teorema é: a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Tá? A fórmula do teorema de Pitágoras, ela é o seguinte, tá? Ela é, deixa eu marcar aqui, peraí, ó. A soma, deixa eu apagar aqui, ó. A soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa, tá bom? Sendo que o A nessa fórmula é a hipotenusa, o B é o cateto e o C também é o cateto. É dessa modelagem aqui, ó. Deixa eu desenhar aqui um triângulo retângulo. Pronto, um triângulo retângulo, onde aqui é o A, que é a hipotenusa. A hipotenusa é o ângulo oposto, é o lado oposto ao ângulo de 90 graus, ou também o maior lado dos três lados, né? E os catetos são os outros dois, tá bom? São outros dois lados. Essa é a formação de um triângulo retângulo. Tá? Aí aqui tem ó, a hipotenusa, um dos catetos e o segundo cateto. Tá? A hipotenusa é o maior lado do triângulo retângulo. Aqui o maior lado, ó. Se vocês forem verificar, ó, dos três ele é o maior lado. E o lado oposto quer dizer o outro lado, tá bom? Do ângulo reto, que é o ângulo de 90 graus. Os outros dois lados são os catetos, tá bom? E o ângulo formado por esses dois catetos é o ângulo de 90 graus. Para um triângulo ser retângulo, ele precisa ter um ângulo de 90 graus, tudo bem? Tá. Quando o cateto está junto ao ângulo de referência, por exemplo, esse aqui é o ângulo de referência. Ó, esse aqui é o ângulo de referência. Ele é chamado de cateto adjacente, tá bom? Por outro lado, é chamado de oposto. Então, na verdade, esses dois catetos aqui, eles são adjacentes, tá bom? E quando eu vou chamar um cateto de oposto, isso aí vai ser na trigonometria, tá bom? Aqui no Teorema de Pitágoras, vocês só terão os catetos adjacentes, ou seja, os vizinhos do lado. Tudo bem? Exemplo 1. Calcular a medida da hipotenusa. Se um triângulo retângulo apresenta 3 centímetros e 4 centímetros como medida dos seus catetos, qual a hipotenusa desse triângulo? Então, vamos lá. Para você utilizar o Teorema de Pitágoras, deixa eu tentar desenhar aqui um triângulo retângulo. Opa. Pronto. Você precisa ter duas medidas, tá bom? E uma incógnita. Quando você tem duas medidas de dois lados e uma incógnita, que seja um lado que você precisa procurar, aí sim você vai utilizar Pitágoras. E a fórmula de Pitágoras é A ao quadrado, A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Onde o quadrado aqui da hipotenusa, tá bom? A hipotenusa aqui, nesse caso aqui, vai ser o x, né? Vou colocar aqui, ó. É igual à soma dos quadrados dos catetos. E quem é o b aqui ao quadrado? É o 3 ao quadrado, mais o outro cateto, aqui, ó, é o 4 ao quadrado. Repito aqui, tá? O x ao quadrado. 3 ao quadrado é 9, mais 4 ao quadrado é 16, tá bom? Continuando aqui agora, eu tenho x, eu isolo x, que é o que eu quero saber. 9 mais 16 é 25,
E esse quadrado aqui, ele passa para o outro lado da igualdade como raiz. Ou seja, operação inversa. Quando uma operação ele troca de membro, ele vai como operação inversa, tá bom? No caso da potência, é a radiciação. Então, x é igual a raiz quadrada de 25, que é 5. Então, x é igual a 5, ou seja, 5 é o lado, tá? É a medida da hipotenusa, tudo bem? Vamos para o próximo exemplo. Calcular a medida de um dos catetos. Determine a medida de um cateto que faz parte de um triângulo retângulo, cuja hipotenusa é 20 centímetros e o outro cateto mede 16 centímetros. Pronto. Uma das maneiras também legais de resolver um problema envolvendo figuras geométricas é você desenhar essa figura, entende? Então eu vou desenhar aqui agora um triângulo retângulo, tá? Um triângulo retângulo. Isso, ficou certinho agora. E pegar as informações do problema, que a hipotenusa, que é esse maior lado, ele mede 20 centímetros. Um outro cateto mede 16 e nós queremos saber a medida desse terceiro cateto. Como que nós vamos utilizar? A fórmula do Teorema de Pitágoras, que diz que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. A hipotenusa, nós já temos aqui a medida, que é 20, né? Vou botar aqui, ó, 20 ao quadrado, que é igual a b ao quadrado. Nós já temos aqui a medida de né, desses catetos. Então, vou colocar aqui 16 ao quadrado mais c ao quadrado. Ou então, no caso, esse x aqui vai ser c, tá? Vou até mudar aqui, ó. Chamar de c ao quadrado, tá bom? Continuando, fazendo a conta, 20 ao quadrado é igual a 20 vezes 20, que é igual a 400. 16 ao quadrado. 16 ao quadrado é igual a 16 vezes 16, que dá 256. Até aí tudo bem, né, pessoal? Tá? E eu continuo aqui, boto c ao quadrado, tá bom? O que eu vou fazer agora? Vou separar aqui letra para um lado e número para o outro. Vou jogar número tudo para aqui para um membro, tá bom? Olha só, aqui eu vou colocar 400, que já está do lado de cá. O 256, ele passa para o outro lado com sinal negativo, porque aqui ele está mais. Então vai ficar menos 256, que é igual ao c ao quadrado, tá bom? Continuando a conta, 400 menos 256 é 144, que é igual a c ao quadrado. Continuando a conta, eu tenho o 144, essa potência aqui, tá? Esse expoente 2, ele vai para o outro lado como raiz, tá bom? Raiz quadrada igual a c. E raiz quadrada de 144 é quanto? 12. Tá bom? Então, a medida c, ela é igual a 12. Então, essa medida aqui, ó, esse czinho aqui, ela é 12. Pronto. Tá bom? Vamos para o terceiro exemplo. Tá bom? É uma questão de uma prova, tá? Do Instituto Federal do Rio de Janeiro, de 2019, questão 25. Os moradores da Baixada Fluminense sofrem diariamente com abastecimento irregular de água. Ana, tentando contornar o problema, deseja instalar uma bomba d'água para encher seu reservatório, no dia que o funcionamento estiver normal. A bomba será instalada ao lado de um reservatório que se encontra a 5 metros de distância de um poste de 12 metros de altura. Portanto, a quantidade de metros
de fio que serão necessários para fazer a ligação entre o poste e a bomba é... Bom, conforme eu disse, a melhor maneira de resolver um problema onde envolve figura geométrica é jogando a figura para o papel, tá bom? Então vamos lá. Nós temos um poste, deixa eu tentar aqui desenhar um poste, eu vou mudar a cor, da minha forma, tá? Suponhamos que nós temos aqui um poste. Pronto, um poste. Aí, o problema me diz que eu vou instalar uma bomba aqui. Aqui vai ser a bomba, a 5 metros do poste. Vamos botar aqui, a bomba será instalada a 5 metros do poste. Vou botar aqui, ó, 5 metros. E a informação também que eu tenho é que esse poste tem 12 metros de altura. 12 metros de altura. O que a gente precisa saber? O fio, tá? Que será necessário, deixa eu mudar até a cor aqui, ó, para ligar aqui da bomba até o poste. Qual é essa medida desse fio, tá? Vou botar aqui um fio. Escrever aqui, ó. Esse aqui é o fio, tá? Chamar o fio de X, tá bom? O que vocês conseguem enxergar aqui? Um triângulo retângulo, tá bom? Onde nós temos um cateto de 12 metros, né? E nós temos outro cateto de 5 metros. E nós precisamos saber a medida da hipotenusa, tá bom? Então, vou colocar aqui, x ao quadrado, o quadrado da hipotenusa, é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, um cateto é 5 ao quadrado, tá? Mais 12 ao quadrado. Agora é só resolver. X ao quadrado, 5 ao quadrado é 25, tá bom? 5 ao quadrado é 25, mais 12 ao quadrado é 12 vezes 12, que é 144, tá bom? Continuando a conta, eu vou isolar o x, que é o que eu quero saber. 25 mais 144 é 169, tá? E esse expoente 2, ele passa para o outro lado como raiz. Então, o valor do x, que é o fio, vai ser raiz quadrada de 169, que é igual a 13. Ou seja, apagando aqui, o fio, tá? O fio terá 13 metros. Ou seja, alternativa correta, letra D. D de dedo. Né? Aqui, ó. Vamos para o próximo exemplo? E acabou. Bom, pessoal, então é isso aí, tá? Teorema de Pitágoras, espero que vocês tenham entendido. E que vocês lembrem que o Teorema de Pitágoras, ele só é aplicado no triângulo retângulo quando nós temos duas medidas e precisamos encontrar a terceira. Tudo bem? Então, até a próxima.